Hora da gente ouvir aqui os nossos comentaristas enquanto eles pintam na tela. Eu vou trazendo o primeiro assunto do dia para você. Em meio à investigação sobre a atuação indevida de pastores no governo, o presidente Jair Bolsonaro decidiu participar hoje, na cidade de Cuiabá, do maior encontro com pastores do país, para fortalecer apoio nestas eleições. A apuração é da nossa analista, Basília Rodrigues. O convite veio do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante. A Assembleia reúne mais de 110 mil pastores filiados a igrejas de todo o país. Desses, cerca de 15 mil vão estar presentes e 95 mil vão participar de maneira online. Bolsonaro vai discursar ao público sem um tema pré-definido. A presença dele é o que mais conta para os organizadores do evento. Abre aspas aí, ó. Ele deverá prestar contas dos anos de governo e dos compromissos com os evangélicos que ele cumpriu. Deve ser esse o tom, foi o que afirmou o Sóstenes. A participação do presidente foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Apoiadores de Bolsonaro avaliam que o encontro vai servir para o presidente renovar as promessas com os evangélicos, que tiveram um papel de destaque na composição de votos que acabaram ajudando a eleger Bolsonaro lá em 2018. O objetivo é dizer que ainda há o que fazer na pauta religiosa em uma eventual reeleição, especialmente no que diz respeito à educação e à ação social. Vou começar perguntando para Fernando Molica. Fernando Molica, que já está aqui comigo. Muito bom dia. Aí, da confirmação de Bolsonaro nesse evento de pastores evangélicos em Molica, pode botar panos quentes, ajudar a amenizar aquelas denúncias, né? Vamos lembrar de irregularidades no MEC, com o suposto envolvimento de pastores, isso está sendo investigado, mas ajuda, pelo menos, a diminuir um pouquinho essa pressão? Bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos. É meio complicado, porque o que houve ali no MEC, né, com aqueles pastores em pele de lobistas, é algo meio esperável, porque essa relação entre o governo Bolsonaro, e não só, no governo Bolsonaro radicalizou, mas essa relação já havia em outros governos, ficou mais evidente, mais forte no governo Jair Bolsonaro, entre lideranças evangélicas e o presidente Jair Bolsonaro, fala-se ali na história da família, isso, daquilo, mas é uma relação muito de interesses, até questões econômicas, né? Então agora o que houve foi que houve um flagra, né? Esses dois pastores foram flagrados fazendo lobby, pedindo dinheiro, pedindo vantagens para viabilizar emendas. E pastores que tinham estado, tinha ido 35 vezes ao Palácio do Planalto, o outro foi 10 vezes. Então essa relação, tudo indica que ela é muito mais uma relação que envolve questões da terra do que do céu. Então isso é muito complicado. E aí houve pastores, logo no primeiro momento, outras lideranças reclamaram, mas aí tem guerra de mercado também, tem guerra de interesses. A gente lembra também dentro do governo Bolsonaro, o presidente vetou, mas logo depois ele estimulou a derrubada de um veto que deu uma anistia em impostos de 1 bilhão e 400 milhões a igrejas, de um modo geral, que não pagaram impostos. Mas isso especificamente acabava beneficiando principalmente igrejas evangélicas. Também durante o governo Bolsonaro, o Congresso aprovou uma ampliação da isenção de IPTU, que é o imposto municipal, para igrejas de um modo geral, para denominações, para templos, não apenas aqueles templos próprios, mas também para templos alugados. Então é muito complicado. Essa mistura de religião e política é sempre muito delicada, né? As pessoas têm todo o direito de ter a sua religião, o presidente, seja lá quem for, e, claro, as lideranças religiosas, os fiéis têm o direito, o dever até de ter simpatias políticas, né? De lutar por essa ou por aquela ideia, mas é bom não misturar, porque tem uma questão de princípio. Religião trabalha com fé. Fé são valores absolutos, dogmas. Você não pode chegar para um cristão e dizer para ele que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso é inegociável, isso é a base do cristianismo. Já na política você tem que negociar, você tem que conversar, tem que ceder um pouquinho aqui, tem que ceder um pouquinho ali. Na hora que você joga o princípio religioso para dentro da política, a própria política começa a se tornar mais intolerante, ela começa a se tornar exclusivista, ela passa a discriminar quem pensa diferente, quem reza diferente, quem ora diferente. Então não é bom.
Isso tem que ser separado, uma coisa, outra coisa, outra coisa, até por questão dessa diferença entre a lógica religiosa e a lógica do discurso político. Não existe isso, isso não deve existir. A gente tem exemplos recentes na humanidade de teocracias, de países que se converteram, que se fiquem imbuídos do aspecto religioso, e a gente vê a confusão que isso dá. Isso não é bom para ninguém. E, por último, essa história do discurso, aí vem muito também a política se apropriando do discurso religioso, falar, vou defender a família, vou defender valores da família. Isso não dá para mensurar. Como é que você vai dizer se o cara defendeu mais isso ou aquilo? Não dá. Isso é um discurso vazio. É uma apropriação do discurso religioso. Defender a família é o seguinte, é garantir emprego, é garantir assistência médica, é garantir educação. Quando os políticos garantem salário no bolso, garantem emprego, garantem assistência médica, garantem educação para os filhos, isso você resolve os problemas da família. Aí a família internamente vai decidir como é que ela vai educar o filho, se é de uma maneira A, de uma maneira B, de uma maneira C. Isso aí é um problema da família. Mas defender a família não é fazer discurso, que muitas vezes discursos excludentes e preconceituosos. Defender a família é garantir boas condições de vida para todas as famílias. Aí funciona. E aí é função da política, não é função da religião. Com você. Obrigada. Muito obrigada, Molica.